Opa, beleza? Aqui é o Thiago e eu vou estar mostrando aí como é que a gente utiliza a classe AsyncTask, tá? Pra gente trabalhar com outra thread, tá? E atualizar a thread principal, tá? Thread interface. Isso tudo utilizando uma classe só e sem a gente precisar de abrir explicitamente uma thread. Antes de mais nada, queria mostrar o blog que eu falo sobre desenvolvimento web, Android e versão de site. Se você curtiu, só dá um like aí. Eu também tô nos outros canais, tá? Google+, Twitter e YouTube colocando vídeo todos os dias. Enfim, vamos ao que interessa. Aqui é o site oficial do Android, aqui é a página da classe AsyncTask, tá? Se você quiser se aprofundar aí, perfeito? Mas não vai fugir muito do que eu vou mostrar aqui não, tá? Enfim, vamos para o nosso projetinho, tá? Para evitar a fadiga, eu já estou utilizando a base aqui, o projeto do exemplo que eu falei sobre o Run on Thread, tá? Que a gente acessa uma thread, tá? A gente utiliza uma thread para baixar conteúdo da internet e uma outra, a gente vai, dentro dessa thread a gente acessa a thread principal, tá? Via método Run on Thread, perfeito? Para a gente atualizar componente de interface via thread principal, que só pode ser atualizado, claro, componente de interface estiver dentro da thread principal, perfeito? Aqui está exatamente a base daquele exemplo, tá? Então não vou explicar aí, perfeito? Eu só não vou entrar nos detalhes, aliás, eu vou deixar ali embaixo se você não assistiu ainda, perfeito? Aqui está o botão, perfeito? Ele vai chamar uma função baixar imagem, tá? O método baixar imagem quando a gente der um clique, perfeito? Que vai literalmente baixar esse conteúdo da internet pra gente, tá? E aqui está a imagem vazia, tá? O image view que vai receber a imagem, perfeito? Tá aqui o nosso exemplo, tá? E aqui nossa atividade principal, tá? Aqui o onCreate bem simples, perfeito? E aqui tá o core, tá? do método baixar imagem. Como ele está vinculado a um evento de clique de um componente de interface, o componente de entrada aqui, tá? O parâmetro de entrada é o componente que levou o clique. Então a gente abre uma thread, tá? Chama o método run, perfeito? Para então a gente conectar a internet, perfeito? E baixar o conteúdo, tá? Essa conexão com a internet e baixar conteúdo tem que ser feita fora da thread principal, perfeito? O Android não permite que você faça isso na thread principal por segurança. Então, perfeito, a gente acessa a thread principal via método runOnThread, perfeito? E altera, tá? Essa é uma forma de a gente alterar, tá? Os componentes da interface, perfeito? Utilizando, no caso aqui, o método runOnThread. Vamos rodar esse exemplo aqui, mas antes, vamos colocar aqui, claro, tá? A permissão de internet. Adicionar use permission, perfeito? Se não colocar permissão, não funciona. Internet. Ctrl S. Vamos voltar aqui. Perfeito. E outra coisa, vamos fazer só mais uma adição aqui. Vamos colocar um Progress Dialog, tá? Que a gente vai utilizar um Progress Dialog também quando a gente trabalhar com a AsyncTask, perfeito? Vou colocar aqui, ó. Progress Dialog. Vou chamar de Progress mesmo, perfeito? New. Progress Dialog. Tá? Aqui é o contexto, tá? Que ele está sendo aberto, tá? Vou chamar aqui de progress.setMessage. Vou colocar aqui carregando. Carregando imagem, melhor. Perfeito. Então a gente apresenta ele, né? Progress. Show. Perfeito. Só uma correção aqui. Vamos colocar final para a gente poder acessar ele aqui, ó, tá? Sem precisar ficar trabalhando com auxiliares. Perfeito. Vamos fazer o seguinte. Vamos copiar aqui para evitar a fadiga. Vamos colocar aqui, antes de colocar a imagem no image view, imagem carregada. Perfeito. Vou colocar aqui para ficar mais claro que está carregando. E então a gente descarta o progress, tá? Literalmente descarta. Perfeito. Essa é a única adição aí daquele exemplo lá, tá? Do runOnThread que eu tô colocando. Vamos rodar então, tá? No nosso simulador. Tá lá. Vamos baixar a imagem. Abrir o Progress. Já fechou e baixou a imagem. Perfeito. Então, essa aqui é uma maneira, tu baixa a imagem, mas é uma maneira de pegar conteúdo da internet, né? De um servidor web, por exemplo, que você vai acessar um banco de dados remoto. Perfeito? Essa é a maneira que a gente está fazendo hoje, né? Essa e também tem a do Handler, né? Que não vem ao caso mostrar aqui. Mas essa não é uma maneira muito intuitiva, né? Porque a gente tem que abrir na mão uma thread, perfeito? E depois na mão passar, tá? Fazer uma gambiarrazinha aqui, ó. E passar o dado para a gente poder alterar, tá? O dado de interface, tá? O componente de interface. Como é que a gente, então, qual é a maneira da gente não precisar de fazer isso? Que é uma maneira que eu utilizo hoje, tá? E recomendo muito, é utilizar a classe AsyncTask, perfeito? Estender a classe AsyncTask, né? Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos
criar uma nova classe aqui chamada tarefa, perfeito? Tarefa. E vamos criar uma interface também, tá? Que aí já fica uma coisa meio que utilitária para você poder utilizar aí com várias classes, vários componentes seus que vão acessar a internet. Interface, perfeito, mas não há necessidade nenhuma de criar interface, tá? Eu estou criando interface aqui para ficar um pouco melhor. Então aqui, aux, vamos botar tarefa, interface, perfeito. Tarefa interface, ele vai ter um método público, que a gente vai querer o quê? Que ele atualize, tá? A nossa interface. Vai ser um método que alguma classe que vai atualizar, que vai querer atualizar a interface, no caso o componente de layout, vai ter que implementar, tá? Essa interface aqui, essa tarefa interface, perfeito? Public, vamos colocar aqui void mesmo, perfeito? E vamos colocar aqui depois download. Parâmetro de entrada, a gente está trabalhando com imagem, bitmap. Perfeito. Vou importar aqui. Vai ficar melhor para entender ela depois quando já estiver rodando. Agora vamos literalmente estender, tá? A sync task. E é assim, ela trabalha com genéricos, tá? A gente define as classes aqui. Vamos colocar aqui o primeiro. Opa. O primeiro é o parâmetro de entrada, tá? Do método doInBackground, perfeito? O segundo é o parâmetro de entrada do método onProgressUpdate, tá? Pra gente trabalhar com o progresso, mostrar para o usuário o que está acontecendo. E o terceiro é o valor de saída, tá? E o parâmetro de entrada do método, valor de saída do doInBackground e valor de entrada, tá? O parâmetro de entrada do método onPostExecute, perfeito? Vamos colocar aqui, ó, void também. Depois eu mudo os dados aqui, perfeito? Vamos ter que implementar aqui pelo menos o doInBackground, que é obrigatório. Já está aí, tá? São 3 métodos muito importantes, mas são 4 aí você pode estar trabalhando, tá? Protected void doInBackground, o outro aqui, ó, on pre-execute, tá? Tá void aqui, perfeito? Aqui não tem parâmetro de entrada. Perfeito. Void. Nem retorno. O outro, evitar a fadiga, dos 3 que são literalmente muito importantes que você tem que saber. O outro é o onPostExecute, tá? onPostExecute. Essa anotação aqui, a anotação é equivalente aqui no caso a array, tá? Quantidade de parâmetro em array, perfeito? onPostExecute. Void. Aqui não é nada. Não tem essa marcação aqui, aqui não é parâmetro. Perfeito. Esses são os 3 principais métodos, tá? Que você tem que trabalhar. Como é que funciona? Como é que a gente está trabalhando aqui, né? Aqui a gente tem uma alteração, a gente tem uma alteração aqui fora, ó, que é uma alteração que a gente ainda está com acesso à thread principal, tá? A thread interface. Aí então a gente entra na thread, tá? Essa alteração aqui que a gente faz aqui fora, sem ter entrado na thread, sem ser thread principal ainda, é o equivalente a gente vir aqui, ó, tá? A gente fazer a alteração nesse método aqui, ó, onPreExecute. Aí quando a gente vem aqui, ó, e entra aqui, ó, na thread, e entra no método run e começa a executar, faz todo esse trabalho aqui, aí é o equivalente a gente está aqui, ó, no doInBackground, tá? A gente vai fazer todo o trabalho aqui, ele já está com outra thread, ele está acessando outra thread, ele não está mais na thread de interface. E aí, finalmente, tá? Quando a gente chega aqui dentro, ó, quando a gente começa a fazer esse trabalho aqui, quando a gente acessa a thread principal via run thread, é o equivalente a gente está aqui, ó, onPostExecute, perfeito? Só que aí tem um quarto método, se você quiser implementar, né? Que é onProgressUpdate. Vamos colocar ele aqui para ficar mais na ordem, né? Override, vamos evitar a fadiga. Progress Update. Então vamos só mudar uma coisa, tá? Vamos aqui
que é void, só que a notação de array, perfeito? OnProgressUpdate. O OnProgressUpdate a gente não pega e chama ele, tá? Direto assim. Na verdade a gente chama o Publish Progress, perfeito? Para a gente poder atualizar ele. E nesse Publish Progress a gente tem que passar como parâmetro de entrada, tá? O valor que vai estar definido aqui, tá? Mesmo tipo que vai estar definido aqui, perfeito? Então vamos só recapitular. O OnPrExecute ainda tá com acesso à thread principal. Do background está com acesso a outra thread, tá? Uma thread secundária que vai estar baixando, fazendo trabalho sujo aí, né? Trabalho pesado. O OnProgressUpdate vai permitir que a gente via, tá? No caso aqui, via do background, a gente fica atualizando ele, tá? Atualizando, a gente vai abrir, na verdade, o que a gente quiser atualizar, na verdade, a gente vai abrir aqui um Progress Dialog, perfeito? Vamos atualizar ele, tá? Vamos atualizar igual a gente fez aqui, tá? Colocando imagem, carregando imagem carregada, perfeito? E o OnPostExecute ele já tá na thread de interface novamente. Ele só é chamado quando esse camarada aqui retorna, tá? Retorna alguma coisa, perfeito? Ele sempre tem que retornar alguma coisa, tá? Mesmo que seja void, ó, void. Aqui não é aceito o valor tipo primitivo, tá? É só classe, perfeito? Se você quer trabalhar com inteiro, utiliza o integer, perfeito? Ok. OnPostExecute, perfeito, já falei. Então tá, vamos só mudar uma coisa. Esse primeiro aqui, que é o valor de entrada do nosso background, tá? Essa notação aqui é de array, perfeito? Equivalente de array, vai ser uma string, que vai ser a URL, tá? Da imagem. Esse segundo aqui, tá? Que é o valor de entrada desse método aqui, ó, OnProgressUpdate, vai ser uma string também, perfeito? Ele vai ser aquele texto lá, imagem carregando, imagem carregada, enfim. E esse último aqui, que é o valor de retorno do background, e o retorno do background de entrada do OnPostExecute vai ser um bitmap, tá? Vai ser a imagem que a gente baixou, perfeito? Ok, agora a gente tem que alterar aqui, né? Aqui agora é string, tá? Params, perfeito? Aqui é string, tá? Ah não, aqui é bitmap. Bitmap, tá? Que é o retorno, é o último aqui, perfeito? Aqui é string também, tá? E aqui é bitmap. Vamos deixar tudo parando mesmo, mas isso daqui não tem nada a ver não, tá? Vamos só importar a classe aqui. Perfeito, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no nosso exemplo, tá? E vamos começar a destruí-lo. Primeira coisa, a gente vai pegar esse camarada aqui, tá? Na verdade, o try-catch não tem nada a ver com thread, né? Tem a ver com a entidade que está sendo utilizada. A gente vai vir aqui e fazer assim, ó. Vamos colar aqui, tá? E tem que ter o return, claro. E nosso return vai ser nossa imagem. Perfeito. Já estamos retornando o bitmap, ó. Estamos fazendo a conexão, tá? Não abrimos thread nenhuma. Isso daí tudo é feito no background encapsulado, perfeito? Ok. Agora a gente vem aqui e a gente vai pegar o nosso Progress Dialog, perfeito? Só que a gente vai dar uma mexidinha nele aqui, tá? Que ele vai ser um atributo da classe. Perfeito? Vem aqui no OnPrExecute antes de entrar, tá? Na thread que não é a thread principal, a gente tá na thread principal aqui ainda. A gente vai fazer essa jogada aqui, tá? Perfeito? Vamos só corrigir aqui, tá? Só que não é this mais, então já vamos adiantando aqui. Vou colocar um private aqui. Um outro atributo de classe que a gente vai utilizar, que é o contexto, tá? Context. Que a gente vai passar no nosso construtor, tá? É uma jogada que não é necessária, tá? Mas eu faço para depois trabalhar com essa classe como utilitária, tá? Eu utilizo ela uma vez só e faço qualquer tipo de download que eu quero fazer, download sem acesso a um servidor web, tá? Utilizando apenas uma classe. Public, tarefa, e vamos colocar aqui, ó, parâmetro de entrada, context, perfeito? Vamos colocar aqui this, context. Ok, esse aqui é o contexto, tá? Em que está sendo chamado esse download. A atividade que está fazendo esse download, perfeito? Está chamando essa classe para fazer o download. Baixar conteúdo do servidor web. Aqui não é this mais, então agora é context, perfeito? A gente já tem esse valor. Ok. Já antes de OnPrExecute, a gente entra na segunda thread. A gente abriu o progress, perfeito? E para a gente fechar, a gente faz o seguinte. A gente pega essa parte aqui, né? E vem no PostExecute aqui, ó.
colocar aqui imagem carregada. Carregada. Perfeito? E aqui é o dismiss. Só tem uma coisinha, a gente não está colocando em nenhum momento agora a imagem, tá? No nosso layout. Perfeito? Colocando a imagem no nosso image view lá. Como é que a gente faz isso? Lembra que a gente fez uma interface aqui? Vamos pegar aqui, ó. Tarefa interface, tá? Vir na nossa atividade principal, perfeito? Vamos comentar aqui, tá? A gente não vai utilizar mais esse código. Aliás, a gente vai utilizar o código. A gente não vai utilizar a assinatura do método, a gente não vai utilizar esse código dentro do método, né? Perfeito. Perfeito. A gente vem aqui, ó, e implementa. Perfeito? Ele vai pedir pra gente implementar o método que a gente não implementou ainda, tá? Vai estar aqui embaixo. E aqui, tá? A gente vai fazer esse acesso aqui, ó, ao image view e colocar nosso bitmap, tá? Vou pegar aqui o bitmap. Opa. Perfeito, tá? Bom, teoricamente é isso, né? Agora a gente tem que fazer o quê? Instanciar, tá? A classe tarefa, new, tarefa, perfeito? E aqui é o contexto, né, desse. E vamos colocar um segundo aqui, que é uma implementação, tá? Uma classe que implementa o tarefa interface, que no nosso caso também é disso, porque é a nossa Makeshift, tá? Que é a classe de contexto também. Então a gente volta aqui e vamos fazer uma alteração, né? Vamos colocar outro atributo de classe aqui, tá? Que vai se chamar tarefa, do tipo tarefa interface. Vamos chamar de TI. TI. Vamos só copiar aqui. TI recebe TI. Perfeito. Tá, perfeito. Só tem um probleminha, tá? A gente ainda não tá atualizando nosso image view, a gente vai atualizar agora, tá? Aqui no meio do progress a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai chamar o nosso depois download, tá? E vamos passar nosso bitmap. Que não é bitmap, né? É params. Perfeito? Tá aí. Certinho, certinho. Já colocamos a autorização, né? A permissão para acessar a internet. Perfeito. Esse código aqui literalmente a gente não precisa mais dele, então vamos tirar daqui, né? Tá só, olha o tamanho agora que ficou, né? Perfeito? E agora para a gente literalmente chamar, tá? A gente executar essa chamada do async task, perfeito? A gente dá um execute, tá? E o parâmetro de entrada aqui é o R, ó, vamos voltar aqui, é o URL da imagem, que eu nem lembro mais qual que é. É esse daqui, ó. Beleza, agora a gente pode dar o execute lá. Perfeito? É tarefa.execute. Perfeito, tá? Nossa URL. Vamos voltar aqui, que a gente não está acessando ela, né? A gente está colocando ela direto aqui. Como é que a gente acessa? A notação, como eu falei, é de array, tá? É igual de array. A gente acessa na posição 0. Se a gente tivesse outro dado aqui, vamos supor que tivesse um inteiro aqui, a gente colocaria... Não pode ser inteiro, na verdade teria que ser todos... só recapitulando. Teriam que ser todos string, tá? Vou colocar um outro dado aqui. Por que todos strings? Porque a gente definiu aqui que o parâmetro de entrada aqui, ó, o parâmetro de entrada é string, tá? Do doing background. O parâmetro de entrada do doing background é string, tá? No caso ele vai trabalhar com a array de string. Aqui no caso do onProgressUpdate é a array de string também. E no caso do onPostExecute é só um bitmap, não é um array mais, perfeito? Com aquela segunda string lá, como é que a gente acessaria ela? Simples, tá? Vamos colocar aqui no log, mas eu não vou... A gente não vai utilizá-la não, vamos colocar as duas aqui. Então, script, tá? Que é um filtro que eu tenho aqui do logcat.
ficar primeiro, que é o 0, e o segundo, tá? Perfeito? Vamos só importar a classe aqui. Ok. Agora vamos limpar o logcat e literalmente agora vamos executar, né? Só recapitulando aqui, tudo certo, interface tudo certo. Perfeito, vamos colocar aqui teste só. Vamos executar. Tá lá. Carregando imagem. Só esquecemos imagem carregada. Baixou. Perfeito, tá? Só que do jeito que a gente alterou o progress dialog, tá? A gente na verdade nós não utilizamos o onProgressUpdate, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Aqui que vai ter atualização, perfeito? String. Lembrando que aqui entra um array também, tá? Essa daqui a gente pode deixar aqui mesmo. Na verdade, essa daqui a gente vai trocar a mensagem, tá? E como é que a gente faz isso? Aqui no background, tá? A gente pode fazer isso aqui, ó. Publish progress, tá? E aqui a gente passa a string que a gente quer que atualize. No caso a gente definiu como string, né? Vamos colocar aqui ainda carregando, tá? E agora a gente não precisa mais de imagem carregada aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar só o dismiss aqui, tá? E vamos deixar a imagem carregada aqui, ó, no final. Perfeito, tá? Só que não assim, né? Vou recapitulando. Vamos voltar e utilizar o publish progress, tá? Que no caso, se você tiver um número, se quiser trabalhar com números, perfeito? Se estiver fazendo download de muitas coisas, enfim. Agora a gente vai utilizar isso aqui só para descartar o progress, os textos mesmo ser colocados via um progress update, tá? Vamos executar novamente, perfeito? Tá lá. Agora vamos baixar. Progress diálogo ainda carregando, já fomos para um progress update, tá? Imagem carregada, via um progress update também. E tá aí a imagem, perfeito? Então esse é o async task, tá? Eu mostrei os três já, as três formas de a gente acessar uma thread e atualizar a thread principal via essa outra thread, tá? Que é utilizando a classe render, utilizando o método runThread, e agora o melhor de todos, que para mim é o melhor de todos, que é utilizar, estender a classe async task, tá? Eu recomendo muito utilizar, pra gente não precisar de ficar trabalhando, no caso, com a thread na mão, tá? Ou então ter que construir uma classe utilitária do zero. O async task, se você souber trabalhar, igual a gente fez aqui, no caso, colocou uma interface, por exemplo, se tivesse outras atividades que teriam que acessar a internet, a gente só implementaria aqui, ó, implemente, tá? Tarefa interface com resultado, tá? Com resultado, a gente só passaria o URL. Com resultado, no caso, eu botei um bitmap, né? Com resultado, a gente poderia trabalhar no depois download, por exemplo. Por causa do interface, todas essas atividades poderiam implementar, tá? Essa tarefa interface, no caso, no meu caso, e ter que implementar os métodos, perfeito, que iam tratar aí a particularidade dessa atividade, tá? Então isso aí, tá? Não esquecer do use permission, tá? E lembrar aqui, ó, primeira classe aqui é o parâmetro, o tipo de entrada do background, é um array, tá? Com essa notação aqui, perfeito? Dos pontinhos. Segunda aqui, a segunda classe, é o parâmetro de entrada do onProgressUpdate, tá? É um array também, perfeito? Lembrando as tags do pontinho, eu coloquei string, tem que ser classe, tá? Todos aqui tem que ser classe. O terceiro é o retorno do doInBackground e parâmetro de entrada, tá? Do onPostExecute, perfeito? OnPreExecute você ainda está na interface na thread interface, na thread principal, tá? Do background você está em outra thread, tá? Uma outra thread foi criada aí no background, encapsulada. OnPostExecute você está na thread de interface de novo, perfeito? É quando terminou tudo. Então isso aí, o projeto vai ficar embaixo para download. Se você não manjou nada dessa parte aqui, ó, da parte que nem tá aqui mais, logo no começo que a gente mostrou baixando a imagem utilizando o runThread, vai ficar embaixo também, tá? O link do post que eu fiz, perfeito? Então é isso aí, valeu, obrigado e tchau.